algo que Deus estabelece na sua palavra. E eu queria falar em rápidas palavras sobre uma tragédia anunciada em família. Uma tragédia anunciada em família. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus. Nós queremos te louvar, Pai, por esse dia, pelos cânticos, por tudo que o Senhor já fez. E nós queremos, nessa tarde, bendizer ao Senhor, que a tua misericórdia esteja sobre nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós estamos vivendo em um tempo em que a palavra do Senhor está se cumprindo a cada dia. E a palavra diz que, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Só que nós olhamos para a história bíblica e nós encontramos a mesma realidade há anos e anos atrás. Quando nós olhamos para a palavra, encontramos famílias que eram para ser estruturadas, famílias que eram para ser bênção, se tornando um caos por situações diversas. E uma delas é a família de um homem chamado Gileade. Gileade, ele coabitou com uma prostituta, e ele teve um filho com essa prostituta. Porém, ele tinha outros filhos. E um belo dia, Gileade estava com os seus filhos, todos por parte de pai, por parte de mãe, e também aquele filho considerado fora do relacionamento de Gileade, um homem tão importante, que a própria Escritura nos mostra em Jeremias, dizendo que havia uma cidade com o seu nome, Gileade. E as pessoas diziam, porventura não há cura em Gileade? É exatamente desse homem, da história desse homem. Porém, eu não quero me ater à história de Gileade, mas à história do filho, que, entre aspas, era o filho considerado bastardo. E um dia eles resolvem fazer a partilha, ou nem ainda era partilha, mas eles estavam conversando sobre a herança que os filhos iriam receber. Porém, os seus irmãos aproximam dele e diz: olha, você não vai receber nada, nenhuma herança, porque nós não aceitamos você receber uma herança. E isso está em Juízes, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Juízes capítulo 11, o versículo 1. Juízes capítulo 11, versículo 1. Quantos acharam? Digam amém. Diz assim, olha: era então Jefité, o Gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, já grandes, expulsaram Jefité e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu da presença dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E os homens levianos se ajuntaram com ele e saíram. Jefité, ele é expulso da sua casa. A história diz que ele estava com aproximadamente de 18 para 20 anos. E ele vai embora errante para o caminho afora, sem saber o que lhe esperava. Porém, o texto diz que ele foge da presença dos irmãos, ele vai embora para a terra de Tobi. Tobi era uma terra que havia gigantes, e ele vai para essa terra, aonde ele pensou que poderia estar refugiado,
ou está protegido nessa terra. Porém, o que chega a Jefité, porque o texto nos mostra que ele era homem valente, ele era homem guerreiro. Jefité não era qualquer tipo de homem, ele era valente. Porém, o texto diz, porém, vírgula. Meu irmão, o que me chama a atenção é que todas as vezes que existe um porém, tem um problema. Quem aqui já morou na roça? Faz assim. Eu já, também já, que benção. E lá na roça, havia algumas coisas. Lá sempre tem uma quitanda do São Manuel, verdade ou não é? E não sei por que toda roça tem um São Manuel que tem uma quitanda. E geralmente, naquela região, as pessoas não têm o dinheiro circulando para lá e para cá todos os dias. O que acontece? Elas fazem as compras, e elas compram na quitanda do São Manuel, não importa de quem, mas elas compram e elas anotam numa caderneta. Hoje em dia, meu irmão, isso está difícil, não é verdade? Antigamente era mais fácil. Hoje o cheque já não vale mais nada. O cartão de crédito está quase também ficando complicado, porque muitos não estão cumprindo. E aí eles faziam isso, iam lá, pegavam o que precisavam, anotavam, mas de vez em quando os nossos pais não podiam ir. Eu não sei se você já teve essa experiência de ir lá buscar alguma coisa. E eu era pequeno, e quando eu ia, interessante, é que o São Manuel, dono da venda, não falava o meu nome. Ele não me chamava o Anderson, tudo bem, Anderson? Não. Quando eu chegava, ele olhava para quem estava em volta, e ele dizia assim, esse aí é filho do Sr. Walter, o dentista. E a gente ficava olhando assim, não, o pai desse menino aí, ô meu filho, pode pegar o que você quiser. Meu irmão, a gente era considerado assim. Quando a gente ia apresentar a algum lugar, dizia assim, você é filho de quem? Do Sr. Walter. Ah, do dentista, do fulano, do ciclano, é. Aí eu me lembro e volto a minha mente para esse texto. Imagine agora, se meu irmão, há 20, 30 anos atrás, que não faz tanto tempo assim, que eu vivi essas experiências, imagina na época de Jefité. Porém, Jefité, quando ia a algum lugar, o que as pessoas apontavam e diziam para ele? Porque o texto está explícito dizendo, homem valente, porém, filho de uma prostituta. Eles apontavam e diziam aqui, ó, aquele ali é um cara valente, mas tem um problema, ele é filho de uma prostituta. A sociedade discriminava, a sociedade não aceitava Jefté. E ele, tanto que não aceitava que os seus irmãos também não aceitou. E ele, naquele dia, sai, vai embora, e quem chega perto dele são homens levianos, homens que não têm compromisso com Deus, homens que não têm compromisso com a palavra, e se aproximaram de Jefté, e eles formaram um exército, eles formaram uma gangue, para defender ou para fazer algumas coisas. Mas diz a história, que lá na cidade onde moravam os seus irmãos, começou uma guerra, e essa guerra, ela vem surgindo e vem trazendo peso, e os seus irmãos procura os anciãos e diz, vai até Jefté, porque ele é homem valente, ele é valoroso, e ele guerreia, vá até ele, pede para ele guerrear por nós. E o texto, a palavra, capítulo 11, versículo 5, diz assim, quando pelejavam, foram os anciãos a Gileade buscar Jefté da terra de Tobi, e disseram a Jefté, vem e ser conosco, e ser nosso chefe,
para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciões de Gileade: porventura não me aborreceste a mim, e não me expulsaste da casa do meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estais em aperto? O que eu aprendo? Eu aprendo que Jefté, meu irmão, ele guardou no seu coração uma amargura, um ódio, um rancor. Por isso, uma tragédia anunciada em família. Nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos, não podemos e não temos espaço para rancores, para ódio, para amargura, para tantas outras coisas que vai nos destruir. Porém, Jefté, ele disse: olha, vocês não foram os mesmos que me aborreceram e me mandaram embora. Não foram vocês que fizeram comigo o que fizeram, e agora querem que eu vou pelejar, guerrear por vocês. Meu irmão, eu faço uma pergunta para você: se você fosse esse rapaz, o que você faria? Tem muita gente nos nossos dias que usa uma expressão dizendo: um dia é da caça, outro dia do caçador. Pode ficar tranquilo que um dia vai voltar, um dia vai ser a minha vez. E tem gente que guarda tanto no coração essa amargura, esse ódio, rancores, que quando aquele que talvez o feriu, o procura, ele vai alfinetá-lo. Ele não vai deixá-lo, ele não vai ajudá-lo. Ele vai dizer: está me procurando por quê? Lembra de 10 anos atrás, 5 dias, 5 horas, quantos minutos, e aí ele sabe até as contas. Jefté era essa pessoa. E Jefté disse: olha, porventura não foi vocês que fizeram isso comigo? Mas ele diz: não, eu vou. Pode deixar que eu vou guerrear. E ele sai para a peleja. Mas a sua intenção, a sua vontade, era vingar-se dos seus irmãos. Meu irmão, a vingança não pertence ao homem. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Deixa que Ele faça, deixa que Ele trabalhe, deixa que Ele haja por você. Se alguém está pisando no seu calcanhar, no seu sapato, meu irmão, calma o teu coração, deixa as coisas acontecerem. Deus está vendo todas as coisas, Deus está contemplando você, e Deus sabe de tudo o que acontece na sua história. O versículo de número 29 diz assim: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando esse por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor. Fala comigo: um voto ao Senhor. E o voto dele foi: se, com efeito, me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro, fala comigo, primeiro, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Esse cara faz esse voto, um voto que a própria palavra também não permite, nos condena, porque a Bíblia diz que o Senhor não aceita sacrifícios, e quanto mais humanos. Mas ele estava com tanto ódio no coração, com tanta amargura no coração, que ele logo diz: o primeiro que sair na porta da minha casa, quando eu voltar vitorioso da guerra, esse eu oferecerei em sacrifício ao Senhor. E agora eu quero transportar sua mente para esse dia. Imagine agora Jefté sendo vitorioso da guerra. Ele, porque era homem valente,
com aqueles homens que estavam o cercando, homens que não tinham medo de absolutamente nada, e eles agora vencem a peleja, e ele volta para sua casa, e ele vai para a casa aonde estavam os seus irmãos. Imagino eu, meu irmão, que no coração de Jefité era: um dos meus irmãos, quem sabe aquele que usou a palavra para dizer, a porta que você entrou é aquela, nós não vamos te dar a herança dos nossos pais, quem sabe um desses meus irmãos vai sair na porta e eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer. Porque o ódio estava explícito no seu coração, a amargura estava no seu coração. Porém, quando ele volta da guerra, ele vem na expectativa de alcançar ou de ver um dos seus saindo para fora, para ele vingar-se. Mas imagina agora dentro daquela casa, a notícia chega, e a notícia chegando diz: olha, Jefité e os homens venceram a guerra. Imagina você agora, pois a Bíblia diz que ele tinha uma filha, uma única filha. Imagina agora essa menina, o orgulho que essa menina estava do pai. Imagina essa menina olhando para os tios, para os parentes, para todos que estavam em volta, dizendo: esse aí é o meu pai. Aqueles que vocês rejeitaram, aqueles que vocês abandonaram, aqueles que vocês mandaram embora. Olha aí o meu pai, se ela fosse dos dias atuais, ela ia dizer: o meu pai é o cara, é ele. E ela, na expectativa de ver o pai, depois de longo tempo, e o pai voltando para casa, na expectativa de ver alguém saindo à sua porta, para que ele possa vingar dos seus irmãos. E para espanto, quando ele chega na porta da sua casa, sai na porta da casa, essa menina, com adufes, com danças, com tamborins, salmodiando e cantando, e ela celebrando a conquista do pai. O pai olha para ela e diz: não, filha minha. Depois você pode continuar lendo o texto. Não, filha minha, você se tornou a causa da minha desgraça, pois fiz um voto ao Senhor e não poderei voltar atrás. Ela olhou para o pai e disse: pai, o voto que o Senhor fez, o Senhor realiza, o Senhor faz. Há alguns estudiosos, e há até uma discussão teológica, dizendo que Jefité não fez o voto conforme o voto que ele havia proferido. Mas há outra teologia dizendo que ele sim executou da forma que foi o seu voto. Não importa, meu irmão, nós não vamos chegar à conclusão se fez ou não fez, porque a Bíblia não deixou muito claro, mas o texto diz que ele permitiu que ela fosse para os montes, e durante 2 meses, ela ficasse ali chorando a sua virgindade, e quando ela voltou, o texto diz que ele fez conforme havia feito o seu voto. Versículo 35, diz assim: quando viu, rasgou suas vestes e disse: ah, filha minha, tu me prostra por completo, tu é a causa da minha desgraça, porque fiz um voto ao Senhor e não tornarei atrás. Ela disse: meu pai, fizeste o voto ao Senhor, fizeste, pois, de mim segundo o seu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos e dos filhos de Amon. Disse mais ao seu pai: concede-me que deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele, vai. Ela e deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras, chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual fez segundo o voto que ele
havia proferido. Assim ela jamais foi possuída por varão, daí veio o costume em Israel. Não quero me ater, meu irmão, se ele, na parte teológica, se ele realizou ou não realizou. Não estamos aqui para fazer essa discussão, mas eu quero trazer um alerta para a sua vida. Porque existem pessoas na nossa casa que estão esperando de nós. E eles estão esperando algo bom de nós. Existem pessoas na nossa casa, na nossa família, no nosso parentesco, que está esperando que eu e você sejamos como Jefité. Homem, mulher, valente, valoroso, valorosa, que guerreia, que peleja, que luta, que traz para si, que resolva os problemas, que vence as guerras. Não aquele Jefité que faz um voto de tolo, um voto que ele mesmo nem sabia o que estava falando. E quando ele olha para sua filha, ele mesmo exclamou dizendo: ah, filha minha, estou perdido, porque ele sabia muito bem que ele estava errado. Meu irmão, eu e você sabemos muito bem aonde nós erramos na nossa família, aonde nós erramos na nossa casa, aonde nós erramos e precisamos corrigir. Nós sabemos muito bem, homens, mulheres, que não têm diálogo, mas têm troca de farpas, brigas, dedo. Sabia que o dedo é a coisa que mais aponta um para o outro? É você é culpado, você que fez errado, e o ódio vai crescendo. Existem casais que dormem separadamente por qualquer situações, por qualquer coisinha. Casais que não honram os filhos, ou não honram a si mesmo. Homens e mulheres que estão preocupados com a sua vingança. Homens e mulheres que estão preocupados consigo mesmo. Perdemos os valores. Não há mais nas nossas famílias, ou em muitas delas, diálogo. Não há mais situações de sentarmos à mesa para alimentarmos, não importa o que, mas estarmos ali juntos. Querem cada um para o seu lado, cada um para o seu canto. Estamos vivendo o individualismo. E nós, nesses últimos dias, estamos ainda vivendo o que é pior. É que o amor de muitos estão se esfriando, estão se acabando. Meu irmão, nos Estados Unidos saiu uma pesquisa esse ano, que 92% dos casamentos que são separados, que vem o divórcio nos Estados Unidos, não são por traições, são por incompatibilidade de gênero. Sabe o que é isso? Falta de diálogo, falta de estarem juntos. É porque cada um está como Jefité: eu vou fazer a minha própria vingança, eu vou fazer aquilo que eu bem entender, eu vou fazer o que eu quero. Como família, projeto de Deus, nós temos compromisso um com o outro. Amém, meu irmão? Nós temos compromisso com a esposa, compromisso com o esposo, compromisso com os filhos. E nós não podemos, meu irmão, deixar que a nossa vida seja uma vida amargurada e triste. Quero lhe contar uma história e termino. Um homem trabalhava em uma empresa, e durante 20 anos trabalhando nessa empresa, ele ajudou o patrão a construir a empresa. Mas um belo dia, depois de 20 anos,
Ele chega na empresa, o patrão chama e diz: vem na minha sala. Ele veio, o patrão conversa com ele, e o patrão diz para ele assim: olha, eu já não aguento mais, eu tenho que lhe confessar algo, e o que eu quero lhe confessar é muito sério. Você é um funcionário excelente, tudo que eu tenho eu agradeço a sua dedicação, mas eu tenho que lhe confessar algo: eu estou tendo um caso com a tua mulher. Aquele homem ficou furioso. Absurdo, você está me traindo. 20 anos de prestação de serviço, de dedicação a você. Não tiro férias, não tiro folga. É quase 24 horas trabalhando para você me apunhalar pelas costas. O patrão olhou e disse para ele: olha, como agora você já sabe, e eu te contei, não tem nenhuma razão para você continuar trabalhando nessa empresa. Passa no departamento pessoal, faz o seu acerto e muito obrigado. Aquele homem vai embora. Passou no departamento lá, acertou tudo que ele tinha que acertar, furioso, nervoso, e foi embora. Quando ele chega em casa, ele senta a esposa no sofá e diz: eu estou sabendo de tudo. E isso é verdade. Ela diz: é verdade. Já que você está sabendo, e você já perdeu o emprego, não está trabalhando mais na empresa, você também não tem razão nenhuma de continuar aqui na minha casa. Pode pegar tudo que é seu e pode ir embora. Ele ficou mais furioso, foi lá, pegou a sua roupa, botou numa mochila e foi embora. Passaram-se os anos, o dinheiro que ele tinha acabou. E aquele homem começou a fazer algo. Aquele homem encontrava com tantas pessoas na rua, e o que ele sabia falar era contar a sua história. Você sabe o que aconteceu comigo? Não estou sabendo. Pois é. Você sabe que a minha esposa estava me traindo com o patrão? E eu não estou na empresa mais, e também não estou em casa mais. E pai e meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Sempre as pessoas que nós procuramos para contar os nossos problemas, por mais que a gente esteja errado, ela sempre vai dizer que a gente está certa. Não, fica tranquilo, está tudo certo, tudo tranquilo. Pá. Passaram tempos, aquele homem começou a morar na rua, perdeu tudo que tinha. E um belo dia, ele andando para a rua fora, ele achou uma lâmpada de gênio. É uma história, viu, meu irmão? Lâmpada gênio não existe. Você sabe disso, né? Como Papai Noel também não funciona, né, irmão? Amém ou não amém, gente? É só uma história. E aí ele pega aquela lâmpada e ele esfrega. Que felicidade! O gênio vem me ajudar, esfrega a lâmpada, sai o gênio. O gênio olha para ele e diz: ei, estou muito cansado. Agora o seguinte, você tem direito de um pedido apenas. Ele diz: não é possível. Os contos dizem que quando acontece assim, da gente achar uma lâmpada, a gente tem direito de 3 pedidos. Por que eu tenho só um? Ele diz: não sei, não é o problema meu. Eu sou o gênio que só dou um pedido. E tem mais uma coisa. Aí ele: tudo que você pedir para você, os seus maiores inimigos receberão em dobro. Ele disse: como é que é? Tudo que você pedir, os seus maiores inimigos recebem em dobro. Ele disse: se eu pedir dinheiro, o que você pedir, a quantia que você pedir, os seus inimigos vão ganhar em dobro. Se eu pedir uma casa, eles ganham 2. É dobro para eles e para você só 1. Ele disse: não é possível, eu sou azarado, perdi a minha família, perdi meu emprego, achei essa lâmpada, esse gênio que não faz nada por mim, agora só um só. E aí ele para, me dá 1 minuto para pensar. Mas havia no coração daquele homem, dessa história, somente amargura e ódio. E ele pensou: se tudo que eu pedir, o meu maior inimigo vai receber em dobro. Os meus maiores inimigos são o meu patrão e a minha esposa. 20 e tantos anos depois, ele falou assim: já sei, gênio, já tenho pedido. O gênio chega para ele: pois não. Ele pega um espeto de churrasco,
esse espetinho. E ele pega o espeto e diz para o gênio: toma na sua mão. Ele pegou o espetinho. Quando eles pegam o espeto, ele diz: fura o meu olho esquerdo. O gênio olhou para ele: quê? Fura o meu olho esquerdo. Eu prefiro ficar sem um olho, o esquerdo furado, mas os meus maiores inimigos ficarão cegos, porque furarão os 2 olhos dele. Meu irmão, nós estamos vivendo um tempo como essa história. Essa história que diz de ódio, de amargura, de rancor. E famílias sendo destruídas. Por que destruídas? Por causa desse ódio. Por causa desse rancor. Jefité perdeu o que ele tinha de mais valor, porque ele tinha ódio no seu coração. Meu querido, Deus te trouxe aqui essa tarde para você entender algo. Não deixa o ódio entrar no seu coração. Não deixe a amargura entrar no seu coração. Família é desafiador. Família é algo que sempre vai ter rusgos. Mas está chegando aí, meu irmão, o Natal. Quarta-feira, meu irmão. Chame a sua família. Chame aqueles que estão perto de você. Celebre. Estejam em harmonia, em alegria. Celebrando. Sabe por quê, meu irmão? Porque nós vivemos muito pouco tempo nessa terra, gente. Nós vivemos pouco tempo demais. E nós não sabemos a hora que nós partiremos. E o dia em que nós partirmos, não resta mais nada a fazer. Não resta mais entregar flores. Não resta mais coroas. Não resta mais nada. Entrega flores hoje, agora. Diga que ama. Chama a sua família e diz: olha, eu tenho errado em muitas coisas, mas eu amo vocês. Leve-os ao shopping, pelo menos para andar, meu irmão. E o shopping está cheio. Ninguém vai perceber que você não está gastando nada. E quando você perceber um homem sentado no banco do shopping ali, tranquilo, numa boa, é sinal de que ele não tem R$1 no bolso e a esposa dele está rodando para baixo e para cima. Experiência própria. Faça isso, meu irmão. Saia. Divirta-se. Viaje com a sua família, meu irmão. Está chegando agora a época de férias. Pastor, eu não tenho dinheiro para viajar. Meu irmão, ir aqui em Igarapé é uma viagem. Vai ali em Igarapé, tem hotéis, tem tudo ali. Passe um final de semana. Esteja com a sua família. Divirta-se, seja feliz, meu irmão. Você precisa fazer isso. Um dia eu falei isso para um jovem, e ele disse para mim: pastor, não precisa de nada disso, porque o diabo, pastor, não tira férias. Eu disse para ele: pois é, por isso que ele vive no inferno. Meu irmão, você tem que descansar. Você tem que ter um tempo para refletir. Procure bons livros para ler. Leia. Procure boas mensagens sobre família. Ali na livraria tem várias. Propaganda, viu, Marcelo? Tem várias ali na livraria. Vai lá, meu irmão. Marcelo vai fazer um desconto para você. 3 vezes, 4 vezes no cartão, não tem problema não. Invista na sua família, meu irmão. Olhe para a sua família. Sabe por quê, gente? Porque há menos de 15, 20 dias atrás, estava velando um jovem aqui na igreja, de 16 anos de idade. Na sua família, existem 7 pastores. E os 7 pastores estavam no seu velório. Aquele jovem tinha tomado 16, ele tinha 16 anos, tinha tomado 6 tiros. Tinha partido. E a sua família em pranto, em desespero, dizendo:
se nós tivéssemos investido mais. A mãe daquele garoto disse para mim: pastor, se eu tivesse investido mais no meu filho, talvez ele não estaria aqui. Gente, o mundo está cruel, o mundo está destruindo, e nós estamos com a síndrome de Jefité. Ódio, amargura e rancor. Fizeram comigo, agora vai ter que aguentar. Que Deus essa tarde, meu irmão, possa mudar a nossa mente, mudar a nossa visão, para que nós possamos ser melhores pais. Amém, pais? Melhores mães. Amém, mamães? Que compreendam os filhos. Gente, cada fase é uma fase. Fase da criança, fase do bebezinho, fase do adolescente, fase de jovem, fase e vai por aí fora. Depois vem a fase de quando eles estão namorando, casaram, tem os filhos, tem os netos e vai mudando. Viva essas fases. Fases da família, aonde você precisa celebrar a Deus pela família que Ele te deu. Que Deus possa abençoar você no nome de Jesus. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar.